Lá, boa noite, povo. Tudo certo por aí? Boa noite. Tudo Como é que foram de webinar semana passada? top demais. E eu que nem sabia que tinha, né? Daí, o senhor Juliano que me avisou, falou para mim, eu mandei o link para vocês, né? Daí ele, prof, você vai dar aula hoje? Eu falei, mas claro. Ele falou, mas tem a web, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eita, é que o Flávio tinha esquecido de me colocar no grupo da agronomia, nos professores, e eu estava bem de boa. Esperar mais uns minutinhos, mais 2 minutinhos aí para o pessoal todo entrar. Só tem 9 na turma. Pessoal, verifiquem então lá quem não entrou ainda, né? O mapa 14, tá? Eu vou usar aquele material para vocês. Prof, amanhã vai ter aula? Amanhã não. Semana Ah, que tá, vem. só pra tirar a dúvida. Não, amanhã nós temos segunda e terça, tá? Amanhã. Semana que vem nós temos segunda e terça. Amanhã nós temos segunda e terça, é boa, né? Amanhã não temos, né? Semana passada nós teríamos. Pessoal, 7h21, então, né? Vou começar igual com quem tá aí, em respeito a quem entra no horário, tá? Para a gente começar, certo? Então, esta semana passada nós tivemos a webinar, então vocês tiveram as palestras lá, né? As lives. E esta semana, então, a gente começa a parte de gases e termodinâmica, tá? Amanhã a gente não tem aula, então, só temos semana que vem. Semana que vem nós temos segunda e terça-feira, e aí a gente vai avançando aí. O material que eu coloquei no mapa hoje de vocês é sobre estudo dos gases, né? Então, nessa parte que a gente trabalha, deixa eu só organizar aqui, que daí fica mais fácil. Aí. Então, essa parte que nós vamos começar agora, lembram que nós falamos um pouquinho a respeito de temperatura,
nas outras aulas, né? Antes de nós fazermos a prova, então, nós tínhamos falado das trocas de calor, da energia dos gases, enfim, né? Calor, trocas de calor, calor específico, calor latente, calor sensível, todas essas formas de calor. E hoje a gente começa, então, e fala um pouquinho do estudo dos gases, tá? Então, desse estudo aqui, deixa eu permitir aqui, desse estudo dos gases, então, o que a gente tem que lembrar, tá? Algumas coisas vocês já viram especificamente, vocês vão ver também um pouquinho, de repente, em química, tá? Algumas coisas específicas, mas agora a gente trabalha com algumas leis dentro da física que controla os gases, né? Nós vamos ver duas coisas, a teoria geral, né, que é a lei geral dos gases, depois a gente tem a equação de Clapeyron, que é outra forma de representar a teoria geral dos gases, e especificamente, por exemplo, quando a gente tem gases em CNTP, né, o que são condições normais de temperatura e pressão. E aí, depois dessa teoria dos gases, a gente fala, então, um pouquinho sobre as leis da termodinâmica, tá? Então, dentro do estudo dos gases, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente a gente já viu lá, né, antes, da G1 ainda, nós tínhamos os três estados físicos da matéria, né? Então, que a gente falava lá dessas trocas gasosas, então nós tínhamos os sólidos, os líquidos e os gases, né? E que cada uma dessas conversões tinha um nome, né? Do sólido para o líquido a gente tem a fusão, do líquido para o gasoso a gente tem a vaporização ou a evaporação, do gasoso para o líquido, né, o processo de volta, a gente tem a condensação, e do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação, né? Então, essas trocas gasosas aqui, essas trocas aqui de calor, a gente já viu, né? A gente já tinha visto ali antes da prova, né? O que mais que nós vimos lá? Que existiam algumas características específicas, né? Que nós tínhamos lá como calor sensível, né? Que era uma das formas, calor latente, calor latente, calor específico, né? E capacidade térmica, né? Que a gente tinha capacidade térmica, né? Então, essas eram uma das principais que nós tínhamos lá, né? Dentro das nossas trocas de calor, que a gente tinha algumas especificações, né? Calor específico era quando eu tinha variação de temperatura e não variava o estado físico, que a gente conhecia como queimacete, né? A quantidade de calor é a massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, né? Do θ ou de T, que é a temperatura. O calor latente, então, que era a quantidade de calor, era a massa, vezes o latente de fusão ou de vaporização, né? O calor específico, que era esse Czinho aqui, que nós indicávamos como a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius, né? E o nome já fala, ele é específico de cada material. Então, esse calor depende muito de que tipo de material que a gente tem, e aí lembram lá como é que a gente determina o calor específico de uma substância. Toda vez que você vai determinar o calor específico de uma substância, você queima essa substância e vê quantas calorias você precisa fornecer a ela, né, para que ela aumente em 1 grau Celsius. E a capacidade térmica, então, o nome já diz, né, é a capacidade que esse objeto tem de reter esse calor ou de conduzir esse calor, tá? Essas características a gente tinha de uma forma geral, quando a gente falava ali das leis, né, da transformação de substâncias, então, tá? Agora que a gente vai falar, então, a respeito do estudo dos gases, o que nós vamos ter? Nós temos que lembrar que nós vamos ter uma pequena diferença entre gás, tá? Então, existe uma diferença entre gás e vapor, tá? Então, quando a gente fala no estado gasoso,
O estado gasoso significa que você já fez essa vaporização específica, então você já atende às características de um gás, tá? Então, o gás é diferente de vapor, tá? Então, quando a gente coloca essa relação, a gente tem que lembrar que isso é um pouquinho diferente, tá? Aí, dentro dessas diferenças de gás e vapor, significa que gás, ele sempre segue uma condição, tá? E quais são as condições gasosas, então? Toda vez que nós vamos falar desse gás aqui, tem algumas grandezas físicas que a gente tem que levar em consideração, tá? E essas grandezas que a gente leva em consideração, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo alterar o vídeo aqui. Essas grandezas que nós temos que levar em consideração, gente, são grandezas que fazem a diferença na hora da gente fazer o estudo desse gás, tá? Então, as grandezas que fazem parte dessas transformações gasosas que nós vamos agora fazer, então, é a temperatura, tá? Então, uma das coisas é temperatura, né? Uma das coisas que nós vamos ter que levar em consideração. Outro que nós vamos levar em consideração é a pressão, tá? Então, os gases sempre vão fazer essa relação de temperatura, pressão e volume, tá? Então, toda vez que a gente faz o estudo específico de um gás, ou de um estudo gasoso, nós temos que lembrar dessas três variáveis aqui, tá? Então, toda vez que eu for estudar ele, eu tenho que lembrar que existe variáveis dentro dessa teoria, e essas variáveis são de temperatura, pressão e volume. Então, toda vez que eu for tratar de gases, eu tenho que lembrar dessas especificidades do gás, tá? Então, toda vez que esse gás for estudado, eu tenho que lembrar que eu vou ter que saber dele a temperatura, a pressão e o volume, tá? Então, essas três variáveis, essas três grandezas físicas, são grandezas que posso até colocar aqui de certa forma, né? Variam no estudo dos gases, tá? Então, essas variáveis aqui, essas grandezas físicas, elas são fundamentais no estudo aí dos gases. Daí, o que acontece, ó? Quando a gente vai falar de temperatura e pressão, tem uma coisa que nós temos que conhecer quando a gente fala desse estado físico, tá? Desse estado gasoso, que é o quê? Que é quando a gente diz que um gás está em CNTP, tá? O que significa um gás estar em CNTP? Toda vez que nós falarmos de um gás qualquer e esse gás estiver em CNTP, CNTP significa condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, se um gás estiver em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão, significa o quê? Que ele vai ter a pressão de uma atmosfera, tá? Ou seja, provavelmente esse gás esteja ao nível do mar. Se ele não estiver ao nível do mar, eu preciso que ele esteja, por exemplo, dentro de um laboratório, né? E aí eu induzo essa pressão para um ATM. Quando ele atingir a pressão de uma atmosfera, que é o nível do mar, ele vai ter uma temperatura específica de 0 Kelvin, né? Ou 0 graus Celsius, desculpem, ou 273 Kelvin, tá? Lembram que agora, quando a gente vai falar dessa temperatura aqui, ó, quando se trata de gases, essa temperatura, ela tem que estar especificamente em Kelvin, tá? Toda vez que nós formos estudar gases, os gases têm que ter essa temperatura em Kelvin. Por que tem que ser em Kelvin? Porque é a temperatura do zero absoluto. Lembram que nós fizemos essas transformações lá antes da prova, né? Então, toda vez que nós precisarmos usar a temperatura de um estado gasoso, tá? De um gás, nós temos que lembrar que essa temperatura, especificamente para os gases, ela tem que estar no sistema internacional. Por quê? Porque todas as constantes gasosas que a gente vai ver depois, elas estarão relacionadas a essa temperatura em Kelvin. Então, obrigatoriamente, a temperatura tem que ser dada em Kelvin para que a gente possa resolver essa questão. Então, em condições normais de temperatura e pressão, então, esse gás atinge uma pressão de 1 atm a uma temperatura de 0 Celsius ou 273 Kelvin, que é a mesma temperatura, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros, ó, tá? Então, o que significa?
que se eu tiver um gás em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão, ele vai ter exatamente essas características aqui, tá? Eu vou ter 1 atm de pressão, vou ter uma temperatura de 0 Celsius ou 273 Kelvin, e ele vai ocupar especificamente um volume de 22,4 litros, tá? Então, essas são as condições que eu determino aqui, ó, certo? Então, CNTP significa o quê? Condições, tá, normais de temperatura, deixa eu passar aqui, temperatura e pressão, tá? Quem que são essas condições normais de temperatura e pressão? Então, é aquela temperatura, né, aquela pressão que ele atinge quando ele tem essas condições aqui, ó, essas especificidades. A pressão vai ser 1 atm, tá? A temperatura vai ser 0 graus Celsius, e nessa pressão e nessa temperatura, 1 mol desse gás, tá? Então, eu posso dizer aqui que eu tenho 1 mol desse gás, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros, tá? Então, essas são as condições normais de temperatura e pressão. Aí, o que acontece, ó? Quando a gente fala do estudo dos gases, tem algumas... Depois eu passo uma fotinha para vocês disso, tá? Tem algumas características específicas que nós vamos utilizar desses gases, tá? Quem que são essas minhas características específicas? Que são algumas leis, tá? Então, dentro desse estudo dos gases, a gente tem que seguir algumas leis que nós chamamos de leis das transformações gasosas, tá? Então, leis das transformações gasosas, tá? Dentro dessas leis, dessas transformações gasosas, então, lembro sempre que eu vou ter 3 grandezas físicas que variam: pressão, volume e temperatura. E as 3 leis das transformações gasosas, elas se baseiam exatamente nessas transformações de temperatura, tá? De temperatura, pressão e volume. Então, a primeira das leis que a gente vai estudar aqui, tá? Que é uma delas, dessas transformações gasosas, a gente chama ela de lei de Boyle, Boyle, ou Boy, né? Mariotti. O que significa esta lei aqui, ó? Em outras palavras, né, para a gente lembrar melhor, essa lei aqui significa que ela é uma transformação que nós chamamos de isotérmica, tá? Essa transformação isotérmica, o que ela simboliza? Ó, se nós pegarmos a determinação da palavra, a gente já consegue definir, ó. Iso, tá? Iso significa igual, né? E térmica vai vir de quem? De temperatura, tá? Então, toda vez que a gente tiver uma transformação isotérmica, significa que a temperatura desse gás permaneceu constante, tá? Então, essa daqui é a nossa lei de Boyle-Mariotti, que a gente chama, certo? Então, é uma das leis que a gente vai ver agora. A outra das leis que a gente vê é outra lei de transformação gasosa, que é a lei de Gay-Charles, ou Gay-Lussac, na verdade, né? Que a gente vai utilizar aqui o de Charles Lussac, tá? Essa lei aqui, ó, em um português mais específico, né? A gente conhece ela como uma transformação isobárica, tá? O que significa uma transformação isobárica? Então, de novo, ó, pela denominação da palavra. Então, iso significa igual, né? E bárica vai se falar em pressão, certo? Então, ó, uma isotérmica, ela mantém na sua transformação gasosa, ela mantém a temperatura, tá? Numa isobárica, o que acontece? Eu tenho a manutenção da pressão sempre constante, tá? E a última das transformações, nós vamos estudar 3 mais especificamente agora, que é a lei de Charles, tá? Que significa o quê? Essa lei de Charles, então, ela vai fazer uma transformação que nós vamos conhecer como isocórica, tá?
isocórica, isométrica ou isovolumétrica, tanto faz, tá? Ela recebe alguns, vou até colocar os dois aqui, ó, mais específicos, tá? Isocórica e isométrica. A mesma denominação, ó, métrica significa volume, ou córica de volume, tá? Então, essa é uma transformação de igual volume. Ou seja, o que que significa aqui? Que nessas três transformações, ó, eu vou ter três transformações distintas, certo? Olhem aqui, ó. Quando eu falei antes que quando a gente estuda os gases, a gente tem que saber três variações, ó. Nós podemos ter variação de temperatura, variação de pressão e variação de volume, tá? Então, quando a gente faz essas variações aqui, ó, ou eu posso ter as três variando ao mesmo tempo, tá? Eu posso ter, sim, as três variando ao mesmo tempo. Mas eu tenho transformações específicas que mantêm essas grandezas físicas, tá? Então, essas transformações específicas que se relacionam a cada uma das grandezas físicas aí, a gente tem, por exemplo, ó, uma transformação isotérmica. Então, isotérmica significa que ao fazer essa transformação gasosa, o gás mantém sempre a mesma temperatura. Se eu fizer uma transformação isobárica, essa temperatura, grandeza física que é mantida vai ser a pressão. Se eu tiver uma transformação isométrica, a grandeza física que vai ser mantida vai ser o volume, tá? Então, eu vou ter três transformações específicas para cada uma dessas leis aqui, tá? Uma que eu mantenho a temperatura constante, a outra eu mantenho a pressão constante e a outra eu mantenho o volume constante. Ah, mas pode existir podem existir transformações gasosas em que as três unidades variam? Pode, tá? E a gente vai ver que essas transformações gasosas, onde as três grandezas físicas variam, a gente utiliza isso como equação geral dos gases perfeitos, tá? Se vocês lembram lá do ensino médio, a gente tem assim, ó, que a pressão no estado 1 vezes o volume no estado 1 dividido pela temperatura no estado 1 desse gás, vai ser igual a uma constante sempre, ou seja, a uma pressão no estado 2, vezes um volume no estado 2, que pode ser o meu estado final, sobre uma temperatura no estado 2, tá? Então, essa equação aqui, ó, ela é tida como a equação geral dos gases, tá? E a gente diz que esses gases aqui, mais especificamente, tá? A gente diz que essa aqui é a equação geral dos gases perfeitos, tá? Então, quando a gente faz essas variações, ó, verifiquem comigo aqui, ó. Se eu tenho essa daqui, essa equação enorme aqui, como a equação geral dos gases perfeitos, o que que vai acontecer, ó? Se eu tiver uma transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, então significa que aqui, ó, eu não preciso da temperatura, porque ela vai ser sempre a mesma. Então, esta equação aqui, ó, tá? Essa equação para uma isotérmica vai ficar só assim, ó, P1 vezes V1, que é o estado inicial desse gás, vai ter que ser igual a P2 vezes V2, que é o estado final desse gás. Por quê? Porque a temperatura é constante, ó, tá? Então, eu mantenho essa mesma temperatura, esse valor aqui vai ser o mesmo, então é o mesmo que eu defini isso daqui, ó, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. O que que significa P1 e P2, gente? Toda vez que eu fizer isso aqui, ó, esse aqui significa que é o estado inicial do meu gás, tá? O início da minha transformação, e o 2 significa que é o estado final do meu gás, aonde ele chegou, tá? Então, o 1 é sempre o início da minha transformação gasosa, antes de eu começar a fazer essa transformação, e o 2 é o final dela, é quando essa transformação já aconteceu, aonde ela chegou. Toda vez que eu tiver uma isobárica, ó, a pressão é que se mantém constante. Então, vejam aqui, ó, se eu mantiver esta pressão constante, ó, então como é que fica a minha equação? A pressão é que vai ser a mesma, então vai sobrar V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2, né? Então, se eu tiver uma transformação isobárica, a equação que determina a minha isobárica vai ser quem? O volume no estado inicial pela temperatura no estado inicial vai ter que ser igual ao volume no estado final pela temperatura no estado final, tá? Ó, então, V1 sobre T1, V2 sobre T2, ó.
Se eu souber a equação geral dos gases, gente, eu determino qualquer uma delas. Agora, olhem, como é que fica a isométrica ou a isocórica que eu tenho aqui, ó? Quem que é constante? O volume. Se o volume vai ser constante, então eu tiro o volume da minha equação, ó. Se eu tirar o volume da minha equação, sobra quem? P1 sobre T1, P2 sobre T2, né? Então, aqui, para uma isométrica ou isocórica, eu vou ter P1 sobre T1, P2 sobre T2, ou seja, pressão no estado final, né, pressão no estado inicial, temperatura no estado inicial, pressão no estado final, temperatura no estado final, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com os gases, a gente tem que lembrar que nós temos essas condições aqui, tá? Que eu posso ter uma transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, uma transformação isobárica, onde a pressão é constante, e uma transformação isométrica ou isocórica, que é onde o volume é constante, tá? E essa aqui vai ser sempre a minha equação geral dos gases, ó. Se eu souber essa equação geral aqui, se eu entender, eu consigo fazer todas as outras, por quê? Porque se isotérmica é a temperatura constante, então a temperatura é a mesma. Se for isobárica, a pressão é constante, a pressão é a mesma. Então, eu posso tirar da minha equação. E a isométrica, o volume que é constante, então eu posso tirar o volume da minha equação, tá? Então, sempre que eu tiver essa condição aqui, se eu souber essa equação geral, eu consigo determinar todas essas transformações gasosas aí que eu tenho, tá? Outro detalhe, gente, toda vez que eu for fazer essas transformações gasosas, lembrem lá, a minha temperatura, ó, a minha temperatura, ela tem que obrigatoriamente estar em Kelvin, tá? E aí eu tenho que transformar se ela não estiver. Geralmente, como nós estamos na América, né? O que que a gente tem? Nós temos a nossa temperatura em graus Celsius, né? Então, se eu tiver, ó, como é que eu vou transformar graus Celsius em Kelvin, tá? Então, a temperatura em Kelvin sempre vai ser quem? A temperatura que eu tenho em Celsius mais 273, né? Lembram lá das nossas transformações de escalas termométricas? Celsius, Kelvin, Fahrenheit? Então, é isso que eu vou ter, ó. A minha temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273. E aí, eu já posso usar a minha equaçãozinha aqui dos gases com a temperatura em Kelvin direto, tá? Então, sempre se eu tiver a temperatura em Celsius, eu preciso transformar primeiro lá para Kelvin, para mim depois jogar nesta equação aqui, tá? Eu vou mostrar, cada uma dessas transformações aí, gente, elas têm uma equação, tá? Aí um gráfico, né? Ó, cada uma delas tem uma equaçãozinha e automaticamente elas vão ter um gráfico que determinam essas transformações aí. Para mim não ficar desenhando os gráficos, eu vou mostrar eles para vocês aqui. E isso aqui tudo, gente, depois eu tiro a foto para vocês, tá? Mas está lá no mapa que vocês têm lá, tá? Ó, mapa 14, no material de apoio tem todas essas transformações aqui, que é o material que eu vou mostrar para vocês agora aqui, tá? Então, vejam, ó, o que que acontece dentro dessas transformações gasosas? Deixa eu só organizar aqui direitinho para vocês conseguirem ver a minha... Opa! Comecei do finalzinho aqui, não, né? Aqui. Para vocês conseguirem ver, então, essa apresentaçãozinha aqui, tá? Então, no geral, tá? Nós temos aqui, então, o estudo geral dos gases, tá? Então, aqui a gente tem, ó, CO2, certo? CO2 é um gás, isso daqui é vapor, né? Não é um gás, então, ó, eu tenho que saber, aquilo que eu falei no início, que existe uma diferença, tá? Gás é diferente de vapor. Vapor é vapor de água, H2O, né? Gás não, gás é uma condição específica que a gente tem de misturas de substâncias químicas. Nesse caso aqui, por exemplo, o gás carbônico, né? Eu tenho uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. Então, gás é diferente de vapor, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Quando a gente borbulha água, né, significa que a gente tem vapor, tá? Os dentro dos refrigerantes é gás, por exemplo, o CO2, tá? Então, vejam bem, ó, o que que é um vapor de água, né? O que que é vapor? Ele pode ser liquefeito por uma simples diminuição de temperatura ou aumento de pressão.
que significa ser liquefeito, gente? Significa que eu posso voltar ele no estado original, tá? Por exemplo, se eu pegar vapor de água, como é que eu volto o vapor de água ao seu estado líquido? É só eu colocar uma coisa gelada, né? Se eu puser o vapor aqui, a tampa for mais fria do que o vapor que sobe, a gente vai saber que essa água se condensa, né? Então, ele pode ser liquefeito, certo? E a bolha só subirá para a superfície quando a pressão do vapor dentro dela se tornar igual à pressão atmosférica, tá? O que é um gás, então? O gás, ele é utilizado sempre na gaseificação, por exemplo, o CO2, né? E ele se dissolve no líquido devido ao aumento da pressão e à diminuição da temperatura, tá? Então, quanto mais quente estiver um refrigerante, mais fácil é que ele perca esse gás. E vocês sabem disso, né? Toda vez que se eu deixar o refri, por exemplo, aberto, né? Principalmente se eu deixar ele aberto fora da geladeira, ele vai perder o gás com grande facilidade. Por quê? Porque ele vai esquentando e esse gás não vai ser mais diluído, tá? Qual característica específica dos gases, então? Eles são compostos, sempre compostos moleculares, tá? Com exceção dos gases nobres, que dei a última lista lá da tabela periódica, eles são moléculas, né? Mas podem existir moléculas sozinhas, tá? Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é uma molécula que pode estar sozinha, eu não preciso ter, para mim ter oxigênio, eu não preciso ter O2, por exemplo, né? O O2 respirável é uma coisa, mas eu posso ter só o O, que é uma molécula de oxigênio, na verdade, né, um átomo daí de oxigênio, tá? Eles sempre são muito separadas, ou seja, se nós pegarmos dentro dos estados físicos os sólidos e os líquidos, as moléculas são muito juntas, enquanto num gás essas moléculas são bem separadas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se nós pegarmos essa imagem, ó, um sólido tem as moléculas muito perto uma das outras, bem arranjadinhas aqui, o líquido tem as moléculas mais distantes umas das outras, e os gases, então, têm as moléculas bem separadas umas das outras. Elas têm uma energia que a gente chama de energia cinética muito alta. Então, elas tendem a escapar deste recipiente, né? Elas querem sempre ficar o mais distante possíveis, digamos assim, tá? Quando a gente tem as características físicas desses gases, então, eles têm grande compressibilidade, ou seja, eu consigo comprimir um gás, tá? Eles conseguem se expandir com grande facilidade, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, ó, um botijão de gás de cozinha. Você tem esse gás muito comprimido ali dentro, tá? Você tem 13 quilos, né, de gás ali, e ele é tão comprimido que dentro do recipiente do botijão de gás, deixa eu ver, acho que tem alguém que está querendo entrar aqui. Dentro do botijão de gás, por exemplo, esse líquido, ele está tão comprimido que esse gás está tão comprimido que ele chega a virar líquido, né? E aí, se você abrir a válvula desse gás, ele se expande com grande facilidade, né? Então, ó, ele tem grande compressibilidade, porque ele pode ser compreensível ali dentro, né? Comprimido ali dentro, mas ele também se expande com facilidade. Você abriu a válvula do gás ali de cozinha, por exemplo, ele sai com grande facilidade, ele se expande rapidamente. Ele se dilata, a dilatabilidade significa que ele aumenta de volume bem rapidamente, tá? Ele não tem volume fixo, o que significa isso? Que ele sempre vai pegar o volume do recipiente que contém ele, tá? Se você colocar um gás dentro de um recipiente redondo, ele vai adquirir a forma redonda, se você colocar dentro de um recipiente quadrado, ele vai adquirir a forma quadrada, e assim sucessivamente, né? Ele não tem um volume fixo, tá? E eles são misturáveis, né? Ó, eles são miscíveis entre si em qualquer proporção. Quer dizer que você consegue misturar esses gases com grande facilidade. Você pode pôr, sei lá, 20 litros de um tipo de gás e 1 litro de um outro tipo que eles se misturam, né? Eles são miscíveis, então, tá? Então, essas são as características ali. E aqui as transformações que eu já falei para vocês, então. Só vamos reforçar aqui, né? Professora? Oi. Professora? Oi. Se eles não têm volume fixo, aquele V da fórmula ali é o quê? Não é volume? É o volume, mas eles não têm um volume fixo, né? Eles têm um volume variável,
tá? É diferente. Eles não assumem sempre o mesmo volume, eles vão assumir o volume do recipiente que você colocar, tá? Então, dentro de um recipiente X, ele pode ter 10 litros, 20 litros, 2 metros cúbicos, depende do tamanho do teu recipiente, tá? Eu não digo, por exemplo, se eu pegar o gás oxigênio, por exemplo, né? Eu não consigo dar um volume fixo para ele se eu não prender ele dentro de um recipiente, entende? Tá? O volume fixo significa isso, que você não consegue determinar esse volume, a não ser que você coloque dele dentro de um recipiente X, tá? Ok? Certo. Então, vejam, ó, dessas transformações, então, aqui, ó, que eu falei para vocês, né? Então, nós temos as isotérmicas, onde as temperaturas são constantes, as isobáricas, que é onde eu tenho pressão constante, e as isovolumétricas, ou isométricas, ou isocórica, que é a mesma coisa, são as que mantêm o volume constante, tá? Então, dessas transformações, ó, a primeira que nós temos aqui é a lei de Boyle, né? Ou Boyle-Mariotte, tá? Que são as transformações isotérmicas. O que a transformação isotérmica me diz, então? Que a temperatura sempre vai ser constante, ó. Então, se a temperatura é constante, eu vou tirar aquela temperatura da minha fórmula. Então, se a temperatura permanece constante, ó, quem é que vai variar? A pressão e o volume, tá? E aí, se eu tenho a pressão e o volume variando, a minha isoterma, que é essa curva aqui, ó, como é que vai ficar o meu gráfico, tá? Então, se eu aumentar a pressão, ó, se eu aumento a pressão, diminui o volume, tá? Então, essas duas grandezas aqui, a gente diz que elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento, ó, se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, tá? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. E a forma do gráfico de uma isoterma sempre vai ser uma hipérbole equilátera. O que significa uma hipérbole equilátera? Significa uma curva aqui, ó, tá? Que tende a zero aqui na pressão e tende ao volume máximo aqui, tá? Por quê? Porque volume e pressão nos gases, eles serão grandezas inversamente proporcionais, tá? Se eu aumento uma, a outra vai diminuir, ok? Então, ó, nas transformações isotérmicas, a curva sempre vai ser uma hipérbole, tá? O gráfico sempre vai ser uma curva, digamos, né? Aí, é só a isoterma que vai aparecer uma curva, tá, gente? Vocês vão ver que depois a isobárica e a isométrica, elas serão, a curva do gráfico será, o gráfico será sempre uma reta. A única que apresenta uma curva é a isoterma, tá? E a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais, tá? Agora vejam, ó, nas transformações isotérmicas, então, uma das explicações, ó, que é uma das aplicações que a gente pode ter é quando a gente respira, tá? Quando a gente respira, a temperatura do nosso gás interno, do gás que vai para os nossos pulmões, quando ele entrou pela boca, tá? Ou pelo nariz, geralmente a gente tem que respirar pelo nariz para que isso aconteça de uma forma mais específica. Então, se você respira, quando o gás, o oxigênio que você respirou, passou pelas tuas narinas, ele adquire a temperatura do teu corpo. E aí ele desce lá no pulmão para fazer as trocas gasosas, e dentro do pulmão ele não varia a temperatura, ele vai permanecer com a mesma temperatura interna do nosso corpo. Mas o que ele vai fazer lá dentro? Ó? Ele vai variar o volume, que é o volume dos pulmões, e a pressão, tá? Quando você inspira, quando você puxa o ar para dentro, a pressão aqui dentro dos teus pulmões tem que ser menor do que a pressão atmosférica, para que esse ar consiga entrar. E quando você expira, quando você joga o ar para fora, a pressão interna dos pulmões, ela tem que ser maior do que a pressão atmosférica para esse ar poder sair. Mas a temperatura, ela é constante, tá? A temperatura aqui dentro dos pulmões, ela permanece a mesma. Quem que vai variar aqui? A pressão e o volume, tá? Então, a nossa respiração é um exemplo de transformação isotérmica, certo? Então, vejam, ó, quando há uma compressão desse gás, tá? O que acontece? A pressão aumenta, porque você precisa diminuir o volume, né? Ó, então, quando você comprime um gás, você aumenta a pressão,
tá? E você diminui o volume. Então, por isso que elas são grandezas inversamente proporcionais. Toda vez que você precisa comprimir esse gás, você precisa aumentar a pressão para poder diminuir o volume. Ou vice-versa, né? Então, o processo contrário também é verdadeiro, tá? Se você precisa expandir esse gás, você precisa diminuir a pressão para aumentar o volume, tá? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui, tá? A segunda das leis, deixa eu ver que tem mais alguém querendo entrar aqui. Gustavo, ok. Gustavo tinha entrado antes, né? A segunda das leis, então, ó, é a lei dos gases de Charles, né? Charles ou Gay-Lussac, tá? Que é a segunda lei, que é a isobárica, que eu mostrei para vocês. Quem que é a isobárica, tá? A isobárica, aqui tá, ignorem a isométrica por enquanto. A isobárica, ela mantém a pressão constante, tá? E a isovolumétrica mantém o volume constante, certo? Bárica, pressão, volumétrica, volume. Tá? O que acontece nessas transformações, então? Ó? Vamos pensar numa isobárica primeiro. Ela acontece toda vez que você tem as máquinas de combustão interna, tá? Máquinas a vapor, por exemplo, motores a vapor, que hoje a gente praticamente não usa motores a vapor, né? Mas a gente usa motores de combustão interna, tá? O que acontece? A gente tem que manter a pressão constante, tá? Por quê? Porque se você aumentar muito a pressão ali, se a pressão não for constante, você tem que fazer mecanismo que essa pressão permaneça constante. E aí, ó, se você tirar a pressão daquela equação geral, né, dessa fórmula grandona aqui dos gases que eu mostrei para vocês, vai sobrar quem? Volume e temperatura. Daí, olhem, tá? A isóbara, tá? Ou a transformação isobárica, ela vai ter uma reta. Por que vai ser uma reta? Porque o volume e a temperatura são grandezas agora diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta, ó. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Diminuiu o volume, diminuiu a temperatura, tá? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. O que significa diretamente proporcionais? Se uma aumenta, obrigatoriamente a outra também tem que aumentar. Então, se eu aumentar o volume, a temperatura também vai aumentar, tá? A isovolumétrica, olha, quando o volume é constante, a reta é muito parecida da isobárica, ó, tá? A única coisa que a isométrica, a gente tem aqui, ó, a isobárica, ó, você tem volume com temperatura, né? Para manter a pressão constante. A isométrica, agora, você tem pressão com temperatura, ó. E aí também elas são grandezas diretamente proporcionais, ó. Se eu aumentar a pressão, tá? Se eu aumentar a pressão, tem que aumentar a temperatura. Se eu diminuir a pressão, tem que diminuir a temperatura, tá? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, pensem assim, ó, gente. Toda vez que nós formos fazer essas transformações, ó, a isotérmica, ela dá uma curva. Por que dá uma curva? Porque a pressão e o volume, que é o que sobra na equação, ó, pressão e volume, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Se um aumenta, o outro diminui. Na isobárica e na isométrica, o volume e a temperatura, e a pressão e a temperatura serão grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui, tá? E esses dois gráficos aqui vão dar uma linha reta, enquanto a isoterma ou a isotérmica vai dar sempre uma curva, tá? E a equação geral dos gases, então, está aqui, que é aquela mesma que eu já apresentei para vocês lá, que é a equação grandona, né? Então, se eu tenho essa daqui como uma isométrica, o que acontece? Como uma equação geral dos gases, ó, se eu tiver temperatura constante, se eu tiver temperatura constante, eu tiro a temperatura daqui. Se eu tiver pressão constante, eu tiro a pressão. Se eu tiver volume constante, eu tiro o volume, tá? Vai mudar alguma coisa se eu deixar aqui? Não vai mudar nada, porque o valor é o mesmo, né? Então, se você multiplicar ou dividir pelo mesmo valor, não vai mudar nada das minhas equações aí, tá? Então, essas são a lei geral dos gases que nós temos aqui, ok? Dentro dessa equação geral dos gases, a gente também tem uma outra hipótese, que é a equação de Clapeyron, tá? Essa equação de Clapeyron, que a gente tem ali, a gente estuda dentro dos princípios da termodinâmica, tá?
Esses princípios da equação de Clapeyron é uma outra forma da gente expressar a equação geral dos gases, tá? Só que essa equação de Clapeyron aqui, ó, o que que ela relaciona? Ela vai me relacionar as três grandezas físicas, ó, pressão, volume e temperatura, com o N. Quem que é esse meu N? Esse meu N é o número de mols, tá? O que que significa o número de mols de um determinado gás? Toda vez que você tem um gás qualquer, deixa eu voltar aqui, deixa eu parar a minha apresentação aqui, para vocês entenderem, ó. O que que é um mol de um determinado gás, tá? Então, se nós pegarmos um mol de um gás qualquer, significa que é uma quantidade de gás que vai ocupar um determinado espaço, tá? Quando a gente fala desse número de mols, que nós vamos chamar de Mzinho, tá? A gente diz assim, ó, que o número de mols vai ser a massa em gramas dividida pela massa molar, ou a massa molecular da minha substância, tá? Então, ó, o meu N é o número de mols, tá? Ou de moles, se eu quiser, tá? O Mzinho vai ser a massa em gramas, tá? Ou seja, quantas gramas desse meu gás, por exemplo, eu tenho, dessa minha substância química, e o Mzão, tá? Vai ser a massa molecular, tá? Massa, eu vou pôr aqui molar, que é mais rápido de escrever, tá? O que que é essa massa molar? Eu sempre vou encontrar ela na tabela periódica, tá? O que que significa isso? Por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, se eu quiser saber, se eu quiser saber quantos mols existem, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui, ó, quantos mols temos em, vamos pôr aqui 400 gramas, ó, 400 gramas de CO2, tá? Quantos mols de CO2 eu tenho em 400 gramas dele, tá? Em 400 gramas de gás carbônico, por exemplo. A primeira coisa, ó, que eu vou definir aqui, eu sei que o meu Mzinho, que é a minha massa em gramas, ó, vai ser 400 gramas, tá? O número de mols é o que eu preciso saber, que é o meu N. Mas quanto vale a minha massa molecular, tá? Quanto vale a minha massa molar? Eu vou ter que achar na tabela periódica. Lá na tabela periódica, quando a gente falar em massa, vocês já tiveram química ou estão tendo? Vão ter? Vocês vão ter, né? Vocês não têm ainda. Mas, olhem, lembram lá do ensino médio? O que que a gente tinha? Ó? Na tabela periódica, se nós procurarmos, vocês vão ver lá que o carbono tem massa 14, tá? E o oxigênio tem massa 16, tá? Então, vejam bem, ó. Se o carbono tem massa 14 e o oxigênio tem massa 16, essa daqui é a massa molar deles, tá? Quando a gente vai juntar essa molécula de CO2, ó, então eu vou ter que fazer assim, ó, carbono e oxigênio, tá? Eu tenho que separar os dois. Eu tenho uma molécula de um átomo de carbono, ó, porque é um C só, e tenho 2 átomos de oxigênio, certo? Porque é CO2. Então, como é que eu vou ter que fazer isso aqui, ó? Como é que fica a massa? Vai ser um átomo de carbono vezes 14, tá? E 2 átomos de oxigênio vezes 16. Eu acho que eu errei aqui. O carbono, eu acho que é 12, tá? Na tabela periódica. Agora eu não me lembro direito, mas acho que é 12, sim, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Se eu tenho um átomo de carbono, vai ser 1 vezes 12, que vai dar 12. 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 16, 32. Ou seja, quanto vale a minha massa molar do CO2, ó? 12 com 32, 44, tá? Então, significa que essa minha massa aqui, ó, é 44 gramas. Aí, para mim determinar o número de mols, o que que eu vou fazer? Vou pegar o Mzinho e vou dividir pelo Mzão. Então, o número de mols que eu tenho aqui vai ser quanto? 400 gramas dividido por 44, né? Que é o que eu tenho aqui, ó. Então, o meu número de mols nessas 400 gramas vai ser quanto? Ó? 400 dividido por 44, 9,09, né? Então, vamos pôr aproximadamente aqui 9 mols, tá?
Então, olhem, significa o quê? Que, para mim, a quantidade de mols que eu jogaria lá naquela minha equação do Avogadro, tá? Da equação de Clapeyron, é isso daqui, tá? Então, o número de mols, quando a gente fala da relação gasosa, porque geralmente a gente mede a quantidade de mols existente nesse gás, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar do número de mols, o número de mols é isso, é a relação entre a massa em gramas que você tem, quantas gramas você tem desse gás, ou dessa substância, né? Pela massa molecular dela que você encontra onde? Na tabela periódica, tá? Cada uma dos meus átomos lá da tabela periódica vai ter uma massa, né? E aí eu vou usar essa massa para poder determinar ali, tá? E aí, como é que fica a nossa equação de Clapeyron, então? Se eu tenho lá, né, se eu tiver que fazer essa relação aqui, ó, então a minha equação de Clapeyron, a gente diz assim, ó, que vem um palavrão aí, tem alguma criança na sala? Se tem alguma criança da sala, tirem a criança da sala, tá? Então, vejam bem, ó, essa equação de Clapeyron, se vocês lembram lá do ensino médio, do professor de física ou de química de vocês, ela é isso aqui, né? A pressão vezes o volume vai ser igual ao número de mols vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura, tá? Isso aqui significa o quê, ó? Tá? Nessa minha equação, para vocês lembrarem da equação, vocês podem usar assim, ó. Pau velho não retém tesão, tá? Então, quando a gente fala da equação de Clapeyron, é essa relação entre a pressão, o volume e a temperatura com esse número de mols, tá? Também tem as duas formas, né? A forma masculina dela é pau velho não retém tesão, ou a forma feminina dela é uma puta velha nunca rejeita um tarado, tá? Então, sempre eu posso ter essas duas aqui. Esse R, tá? Então, ó, o P é pressão, o V é volume, o T é temperatura. O N a gente já viu que é o número de mols, tá? Quem que é esse R aqui, então? Esse R, ele vai ser a constante geral dos gases, tá? Ó, é a constante dos gases. Essa constante dos gases, ela pode assumir valores específicos. Se vocês viram antes ali, quando eu fiz a minha apresentação, eu tinha 3 valores específicos para esse R, tá? Esse meu R aqui, deixa eu subir um pouquinho, ó. Esse meu R pode valer 0,082, ele pode valer 62,3 e ele também pode valer 8,315, se eu quiser, tá? Isso daqui, ó, ele vai estar relacionado a quem? Todas elas com a temperatura em Kelvin, tá? Todos eles com a temperatura em Kelvin. Só que o que acontece aqui, ó? Depende da pressão, tá? Se a pressão tiver, ó, se o P daqui estiver em atmosfera, eu uso essa equação aqui, tá? Se a minha pressão estiver em milímetros de mercúrio, eu uso esse valor aqui. Mas se a minha pressão estiver em pascal, tá? Em quilopascal, na verdade, por litro, tá? Em quilopascal, ó, eu vou usar isso aqui. Geralmente, tá? A gente vai ter isso aqui, ó, 0,082, porque a nossa pressão vai estar em atmosfera, quando a gente trata desses gases aqui, tá? Então, a equação de Clapeyron, ela é baseada na hipótese do Avogadro, tá? Do número de Avogadro. O que significa lá o número de Avogadro? Significa que você tem um Avogadro, por exemplo, é 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, tá? Para 1 mol de um determinado gás. Então, vamos pensar assim, ó. Quando a gente fala desse número, que eu vou chamar aqui, tá? Essa é a equação de Clapeyron, então, ó, a gente só tem que cuidar, tá? A constante aqui. Deixa eu só colocar aqui, tá? Então, ó, é as constantes para pressão, tá? Se a pressão estiver em atmosfera, eu uso esse valor. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, eu uso isso. E se a pressão estiver em pascal, eu uso isso, tá? Então, essas são as nossas relações aqui. E aí, eu tenho a questão da relação do número de Avogadro, tá? Que a gente vai ter aqui, ó. Número de Avogadro, tá?
O que que é o meu número de Avogadro, então? Esse número de Avogadro, ele está me relacionando assim, ele me diz que 1 mol de uma substância qualquer contém 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, tá? Ou átomos, moléculas ou átomos desse gás. Então, vamos pensar assim, ó, o que que significa isso, gente? Se eu pedisse para vocês que vocês me dessem 1 mol de canetas, tá? Vocês tinham que me dar 6,02 10 na 23 canetas, certo? 1 mol de alguma coisa está relacionado com esse número de Avogadro, que é a quantidade de moléculas desse gás que eu tenho. Então, por exemplo, 1 mol de oxigênio. 1 mol de oxigênio tem 6,02 10 na 23 átomos de oxigênio, tá? E aí o peso e o volume é que vão variar, certo? Então, toda vez que a gente tem essas unidades aí, a gente tem que tomar esses devidos cuidados. Por exemplo, tá? Agora vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos pensar assim, ó. Deixa eu fazer de verde que eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos pensar que eu tenho uma massa específica de nitrogênio, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Se eu tiver um gás ideal, por exemplo, nitrogênio, sei lá, tá? Que ele tenha condições normais de temperatura e pressão, por exemplo. Vamos dizer que num determinado gás qualquer aqui, ó, numa determinada situação, né? Vamos pôr oxigênio aqui mesmo, tá? Vamos pôr O2. Aí, digamos que eu tenho aqui um estado inicial, ó, esse meu recipiente aqui, cheio de oxigênio, cheio de O2, tá? Vamos dizer que ele tenha um volume inicial aqui de 20 litros, tá? E uma pressão inicial, sei lá, de 10 atmosferas, tá? De 10 atm. E aí, vamos dizer que eu pegue esse gás aqui e faça uma transformação nele, tá? Mas eu faça nesse gás aqui uma transformação isotérmica, tá? O que significa uma transformação isotérmica? Significa que a temperatura dele permaneceu constante, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu quero saber, então, qual que é o volume desse gás, tá? Vamos pensar assim, ó, qual que é o volume desse gás aqui que esse gás vai ocupar se eu aumentar essa pressão de 10 atm, tá? Se eu aumentar essa pressão para 12 atmosferas, certo? Então, eu sei o quê? Que essas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais, ó. Pressão e volume são grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa? Que se eu aumentei a pressão, vai ter que aumentar o volume, né? Então, se elas são diretamente proporcionais e a transformação que eu fiz foi uma isotérmica, se eu usar lá a equação geral dos gases, né? Vamos pensar assim, ó. Se eu usei a equação geral, P1 vezes V1 sobre T1, tem que ser igual a P2 vezes V2 sobre T2, tá? Se é uma isotérmica, ó, então a minha temperatura permaneceu constante, tá? Eu tiro isso daqui, tá? E aí, ó, eu falei trocado antes, né? Então, vejam, ó, se eu tenho a temperatura isotérmica, que é uma temperatura constante, o volume e a pressão são grandezas inversamente proporcionais, né? Se eu aumentei a pressão, eu vou ter que diminuir esse volume, tá? Porque, ó, eu tenho uma isotérmica. Quem é que sobrou? Volume e pressão. Então, eles são inversamente proporcionais, tá? Ao contrário do que eu falei antes. Então, se a pressão aumentou, o volume tem que diminuir, tá? Então, o que acontece aqui, ó? É só eu fazer a substituição para ter essa prova, ó. Se eu pegar uma pressão 1 de 10 atm, tá? Vou pegar 10 atm aqui, vezes um volume 2, o volume 1 de 20 litros, vai ser igual à pressão 2 que eu tenho, que é o estado final do gás, que é 12, vezes o volume 2, que é o que eu preciso saber. Então, isso aqui vai ficar quem, ó? 200 igual a 12V2, ou seja, o meu volume final, nesse caso aqui, vai ser 200 dividido por 12, ó. Então, eu vou ter aqui um volume 2 de 200, se eu pegar aqui 200 e dividir por 12, eu vou ter 16,66, né? Então, ó, 16,66 litros. O que isso significa?
que eu sei que essas grandezas são inversamente proporcionais. Se eu aumentei, ó, se eu aumentei a pressão de 10 para 12, o meu volume vai ter que diminuir. Então, tem que ser um valor menor do que 20, tá? Então, sempre quando vocês estiverem, vocês têm que ver quais as transformações que vocês têm. Se é isotérmica, se é isométrica, se é isobárica, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar aqui de novo a minha tela, para mostrar para vocês uma animaçãozinha aqui que a gente tem, tá? Que chama-se, deixa eu compartilhar primeiro, daí vocês vão ver aqui, ó. Tem algumas coisas na física que a gente consegue fazer também aqui pela internet, por exemplo, algumas simulações, tá? Uma das simulações que eu gosto muito de usar, uma plataforma de simulação, é essa aqui, ó, FET Simulações, tá? Se você vier aqui no Google mesmo, ó, se a gente vier... Deixa eu voltar aqui. Se a gente vier no Google e digitar FET, tá? Então, vai aparecer aqui, ó, FET Simulações, tá? Que é isso aqui, ó, Simulações de Física, que é uma plataforma da fetcolorado.edu, tá? E aqui tem várias coisas, ó, tem de tudo que a gente quiser fazer virtualmente, a gente pode fazer aqui de experimento, tá? Eu vou pegar aqui, ó, calor e termometria, né? E aqui a gente vai falar das propriedades dos gases, ó, introdução dos gases e as propriedades dos gases, tá? Tem várias outras coisas aqui, ó, dentro de termometria, ó, efeito estufa, reações reversíveis, fissão e fusão nuclear, transformações de energia, enfim, né? Tem um monte de coisa aqui que você pode brincar ali, se você quiser ali, tá? Então, deixa eu pegar essa aqui primeiro, ó, que é a introdução geral desses gases aí. Aí você clica aqui, ele vai te dar uma plataforma, ó, de simulações, tá? Então, vamos pegar as leis aqui, ó, certo? Quando a gente pega as leis, vejam bem, ó, o que nós temos aqui, ó. Eu vou colocar algumas moléculas, tá? Ó, aqui, opa. Mais partículas, ó. Vou aumentar aqui, tá? Vou colocar partículas pesadas de gás aqui dentro, ó. Tá? Tô colocando partículas, vou colocar também umas partículas levezinhas. Vou fazer aqui uma mistura gasosa, tá? Olha, dentro do determinado gás, eu tenho partículas aí, né, que eu posso misturar elas, lembra? Uma das propriedades dele é que eles são miscíveis, né? Eu posso aumentar isso daqui da forma como eu quiser. Daí, agora, olhem aqui, ó, eu tenho essas propriedades, ó. Eu posso não manter nada constante, como é o caso aqui, ó. Eu posso fazer o quê? Eu posso manter o volume constante, posso manter a temperatura constante e posso manter a pressão constante, tá? Então, vejam bem, ó, vamos tentar fazer assim, ó. Eu vou manter o volume constante, tá? Então, eu vou fazer uma transformação isométrica. O que acontece, ó? Se eu manter o volume constante, eu sei que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, né? Pressão e temperatura, tá? São diretamente proporcionais. Então, vamos aquecer aqui, ó. Eu vou aumentar a temperatura, ó. Vejam que a minha temperatura aqui está em Kelvin, ó. 300 Kelvin, 27 graus Celsius, tá? E lembram que nos gases, a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou aquecer isso aqui, ó. Tá? Então, vou aquecer, ó. Opa. Vou aquecer aqui, olhem a minha temperatura, ó. Tá aumentando lá. Então, parei em 670 Kelvin, que é 397 graus Celsius, tá? O que aconteceu, ó? Se eu aumentei a temperatura, a minha pressão deve ter aumentado também, né? Ó, se eu aumento a temperatura, olhem lá, ó, tá? A pressão vai aumentar, certo? Ó, 36, 38, até explodir ali o negócio, né? Olha, quanto maior for a temperatura, mais essas moléculas se movimentam aqui, ó, tá? Se eu diminuir a temperatura, ó, se eu vou esfriar, obrigatoriamente, o que acontece aqui, tá? A pressão diminui e a temperatura diminui, ó. E as moléculas se mexem com menor facilidade, né? Ou seja, elas se movem menos, ok? Agora, vamos fazer assim, ó, vamos manter essa temperatura constante, ó, tá? Vou manter a temperatura constante e quem que eu vou variar agora? O volume, ó. Eu posso variar o volume. Lembram que se eu mantiver aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, ó. Se eu mantiver a temperatura constante, eu estou fazendo uma isoterma.
Se eu estou fazendo uma isotérmica ou uma isoterma, a pressão, a temperatura permanece constante, a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais, ó. Então, é meio que óbvio, né, gente? Ó, se eu diminuir o volume, tá? Eu tenho que aumentar a pressão, certo? Porque se eu mantenho a temperatura constante, ó, eu vou diminuir esse volume aqui, olhem lá, ó, a minha pressão aumenta, tá? Quanto mais eu diminuo o volume, mais a pressão aumenta, tá? Agora, ó, se eu quiser, por exemplo, aqui, aumentar a pressão, né? Vamos ver como é que eu faço aqui para aumentar a pressão. Não consigo aqui. Ó, vamos pôr mais gás aqui dentro, tá? Ó, se eu aumento a pressão, tá? Ó, eu mantive a temperatura constante, então, o que que eu vou ter que fazer? Ó, se eu aumentar o volume, tá? Se eu aumentar o meu volume gasoso aqui, né, do recipiente, ó, a temperatura vai diminuir, ó, tá? Aumenta o volume, diminui a pressão, certo? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais, tá? Agora, vamos fazer assim, ó, agora eu mantenho a pressão constante, né? Vamos manter a pressão constante e vamos fazer a variação de volume, ó. Vamos imaginar que eu consiga fazer com que o gás saia, ó, tá? Se eu abrir ali e fazer com que o gás saia, tá? Eu mantive a pressão constante. Se eu diminuo o volume, ó, o que que acontece com a temperatura? Ela diminui também, né? São grandezas diretamente proporcionais, né? Se eu diminuo a temperatura ou diminuo o volume, diminui-se a temperatura. Agora vejam, ó, se eu diminuir aqui, ó, diminuo a temperatura, opa, a pressão não pode manter-se constante, o volume seria muito pequeno, né? Então, para tudo existe um limite, ó. Então, agora, se eu aumentar a temperatura, ó, né, vamos aumentar a temperatura para pressão constante. Opa, temos que deixar a pressão constante. Vamos aqui, ó. Então, ó, aumenta a temperatura com a pressão constante, tem que aumentar o volume, né, ó. Aumenta a temperatura, aumenta o volume, certo? Eu posso colocar aqui, opa, a pressão não pode mais manter-se constante, né? O volume seria muito grande. Então, vejam bem, ó, existe sempre um limite, né? E aí, eu vou tendo aqui, eu posso contar, por exemplo, quantas colisões acontecem, né? Ó, tá? Com a parede, com o meio, enfim, tá? E esse número de moléculas aqui, ó, é que vai estar relacionado também com o número de amostras. Então, vejam, tem várias coisas aqui dentro desse Cefet colorado que a gente pode mexer ali, tá? Deixa eu ver aqui eu peguei a introdução, vamos ver aqui se tem alguma coisa de propriedade dos gases. Esse aqui eu não abri hoje para ver. Mas vamos ver se tem alguma coisa um gás ideal. Ah, o gás ideal ó, é aquele lá que nós tínhamos, né? É a mesma coisa, tá? Então, quando a gente tem aqui né, estado físico da matéria, enfim, tá? Aí a gente tem várias coisas que dá para se mexer ali dentro dessas transformações aqui, ok? Então, vejam, gente, essas transformações gasosas, elas são bem simples, tá? Toda vez que, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado sempre é que a temperatura deve estar em Kelvin, tá? E o restante a gente vai jogando ali. Para a equação geral dos gases também, para a equação de Clapeyron, vocês podem também imaginar a mesma situação, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui que tenha um gráfico, né? Deixa eu resolver aqui um exemplo para vocês com gráfico. Vamos pensar assim, ó. Se eu tiver um gráfico, tá? Aqui, ó. E aí eu tenho, por exemplo, uma determinação mais ou menos assim, tá? Vamos pôr aqui volume em metros cúbicos, porque não precisa ser necessariamente em litros, né? Pode ser também em metros cúbicos ou litros, que a gente pode fazer essa conversão. Então, vamos pensar aqui que aqui eu tenho volume e aqui eu tenho pressão, tá? Aqui eu tenho pressão em atm, certo? Então, vamos dizer que aqui eu tenha um ponto A para esse gás, que é o meu estado inicial, e aqui um ponto B, que é o meu estado final. E aí eu vou ter isso aqui, tá? Essa vai ser a minha transformação gasosa. Ele vai de um estado A para um estado B. Aí vamos dizer assim, ó, que se eu tivesse aqui 0,5 de volume, 0,5 metros cúbicos, e aqui eu vou ter 2 metros cúbicos,
tá? E aqui eu tinha 2 ATMs e aqui eu vou ter 8 ATM, tá? Então, vejam, ó, eu tenho aqui isso daqui, ó, tá? Essa transformação aqui é pressão por volume. Então, eu posso ter, ó, se eu tenho pressão e volume, aqui, ó, eu sei que isso daqui teve variação das três potencialidades, né? Eu tive variação de pressão, tive variação de volume, então eu vou ter variação de temperatura, tá? Que é exatamente isso que ele me pede, ó. Vamos calcular a temperatura final desse gás aqui, ó, tá? Então, se eu quiser saber quanto que é a temperatura final desse gás, tá? O que que acontece aqui, ó? Se eu tenho pressão e volume, então eu posso dizer que se eu organizar isso daqui, ó, pela reta, eu sei que não pode ser uma isoterma, né? Ó, mesmo que eu tenha só pressão e volume aqui, eu sei que pela reta ela não pode ser uma isoterma. Por que que não pode ser uma isoterma? Porque se fosse uma isoterma, ela seria uma curva, né? Então, se ela não é uma curva, a isoterma ela só se identifica quando eu tenho uma curva, tá? Se não for curva, então eu não tenho como identificar. Mas eu preciso saber o enunciado do problema que eu peguei ali para vocês, olha, eu preciso saber a temperatura final, sabendo que a temperatura inicial desse meu gás aqui, tá? Essa temperatura inicial era de 27 graus Celsius, ó, tá? Se eu tinha uma temperatura inicial de 27 graus Celsius, então qual que é a temperatura final dessa minha transformação? Primeira coisa, eu tenho que transformar esses graus Celsius em Kelvin, tá? Eu não posso trabalhar com gases, tá? Dentro dos gases, eu não posso trabalhar com temperatura em Celsius. A temperatura tem que ser obrigatoriamente em Kelvin. Então, primeiro, ó, vamos fazer esse T1, que é a temperatura inicial. Então, vai ser 27 graus Celsius mais 273, né? Isso aqui vai dar 300 Kelvin. Bom, essa é a temperatura inicial. Quem que é o meu volume inicial? Meu volume inicial era 0,5 litros, metros cúbicos, né? Quem que foi a minha pressão inicial? A minha pressão inicial foi 2 atm, tá? Que tá aqui no meu gráfico, ó. Aí, esse gás aqui passou disso para uma temperatura final, que é o que eu preciso saber, que é o meu T2. Quanto que era o volume final dele, ó? O volume 2, né? O V2 era 2 metros cúbicos, ó. Tá? E qual foi a pressão 2? A pressão 2 foi 8 atmosferas, né? 8 atm. Muito bem, ó. Agora eu defini ali a pressão, o volume e a temperatura. Então, agora é só eu jogar na lei geral dos gases, ó. Quem que é a minha lei geral? É P1 vezes V1 sobre T1, vai ser igual, deixa eu subir mais aqui, P2 vezes V2 sobre T2. Então, o meu P1 era quanto? Ó? 2 atm. O V1 era 0,5 litros e o T1, 300 Kelvin. Ó. Então, não pode ser em Celsius, tá? Tem que ser em Kelvin. Vai ser igual a quem? Ao P2, que é 2, o P2 é 8 atm, né? Então, 8 atmosfera, vezes o V2, que é 2 metros cúbicos, que estava ali no meu gráfico, e o T2 é o que eu preciso saber. Então, se eu multiplicar cruzado isso aqui, né? Vai ficar quanto aqui? 2 vezes meio vai dar 1, 1 vezes T2, 1 T2. Igual. 8 vezes 2, 16, 16 vezes 300, né, que é o que está aqui embaixo, 4.800. Então, significa o quê? Que a minha temperatura 2 vai ser 4.800 Kelvin. Vejam bem, ó, 4.800 Kelvin, se eu quiser transformar em graus Celsius, é menos 273, ó. São 4.527 graus Celsius, tá? Então, é praticamente impossível disso acontecer, né? É só um exemplo, claro, né? Eu dei valores específicos aí para vocês, tá? Então, vejam, ó, eu posso ter problemas que tenham os dados, né? Eu tenho aqui os meus dados e eu posso ter uma isotérmica, uma isométrica ou uma isobárica,
e posso ter problemas que eu tenha o gráfico, né? E aí, eu vou ter essas transformações, por exemplo, de A para B, tá? E eu tenho que fazer essa relação aí do número de mols. Vou fazer um outro do número de Avogadro para vocês, né? Da equação de Kleppner, e depois eu não postei hoje ali uma listinha de exercícios, tá? Mas eu vou postar depois aí uma lista para nós usarmos na próxima aula também, que eu vou falar na próxima aula, segunda-feira que vem. Nós temos aula segunda e terça, né? Aí na segunda eu termino a parte da termodinâmica, a gente faz alguns exercícios, tá? Vou passar para vocês aí. E aí a gente começa a parte de eletricidade depois, tá? Que são as leis da termodinâmica na terça-feira, na segunda, e aí na terça a gente fala de eletricidade. Então, vou fazer um outro exemplo aqui que usa a equação de Kleppner, né? Por exemplo, ó, vamos determinar, vamos pensar assim, ó, quantas gramas, tá? Vamos por assim, ó, quantas gramas vamos fazer CO2 mesmo, tá? Quantas gramas de gás carbônico existem em uma transformação gasosa em que a pressão vamos pôr aqui, ó, 20 atmosferas, o volume 40 litros, e a temperatura vamos pôr 37 graus Celsius, tá? Só para a gente fazer isso aqui, então. Vamos pensar assim, ó. Eu estou pedindo quantas gramas de CO2 existem, tá? Então, vou precisar do Mzinho, tá? Aí, eu sei que o meu carbono é 12, nós já fizemos essa conta aqui, a gente já fez a equação, a conta, né, do CO2, ó, o Mzão do CO2, nós já definimos aqui que era 44. Sempre vai ser 44? Sempre vai ser 44, tá? Para o CO2, o Mzão, que é a massa molar, sempre vai ser a mesma, tá? Então, eu preciso saber o Mzinho, tá? Eu tenho aí uma pressão, ó, eu tenho uma pressão de 20 atmosferas, tá? Tenho um volume de 40 litros, tenho uma temperatura de 37 graus Celsius, então mais 273, isso aqui vai ser 310 Kelvin, né? 37, isso, né? 37 mais 273, 310 Kelvin, tá? E eu preciso saber o Mzinho, ó. Só que para mim saber o Mzinho, eu preciso achar primeiro o número de mols, tá? E aí eu preciso do R, que é aquela constante da equação geral lá de Kleppner. Ó, a minha pressão está em atmosfera, aqui, ó, essa é a equação de Kleppner, né? A minha pressão está em atmosfera e o meu volume está em litros, ó. Então, o meu R que eu vou usar é 0,082, tá? Então, significa aqui que o meu R vale 0,082, tá? Então, primeiro, eu vou achar o Nzinho para depois eu poder achar o Mzinho, tá? Então, pela equação de Kleppner, né? Pau velho não retém tesão. Agora é só eu fazer a substituição. Então, quem que eu tenho aqui, ó? A pressão é 20 atmosferas, o volume é 40 litros, o número de mols é o que eu preciso saber para depois achar o Mzinho, o R é 0,082 e a temperatura é 310 Kelvin, ó, tá? Então, é só eu fazer as substituições aqui. Então, 2 vezes 4, 8, aqui vai ficar 800, igual a N vezes, ó, se eu multiplicar ali 0,082 vezes 310, então eu vou ter 25,42. Isso significa o quê? Que o meu N vai ser 800 dividido por 25,42. Então, eu vou ter um N aqui, vamos lá, 800 dividido por isso daí, 31
Ó, vou arredondar isso aqui, tá? Ó, 31,47, eu vou colocar 31,5 mols, tá? Ó, então, eu achei o meu M, que é o meu número de mols. Então, agora que eu achei o N, eu posso achar quem? Posso achar o Mzinho, tá? Por que eu posso achar o Mzinho? Porque o meu N é Mzinho, que é a massa em gramas, dividido pelo meu Mzão, que é a massa molecular, tá? Só que o meu Mzão era quem? O meu Mzão era CO2, tá? Lembram lá que a gente fez antes, ó. Quem que é o Mzão? Então, é C, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio, né? Então, vai ser 1 vezes 12, e aqui vai ser 2 vezes 16, tá? Então, aqui são 12 com mais 32, então é 44, ó. Esse 44 é quem? É o meu Mzão, tá? Que eu acho aonde? Na tabela periódica. Então, agora o meu N, ó, o N eu já sei que é 31,5, né? Ó, eu achei aqui na equação de Clapeyron, os 31,5. O Mzinho é o que eu preciso, que é a minha massa em gramas, dividido pelo meu Mzão, que é 44, ó. Então, multiplica cruzado aqui, o meu Mzinho, então, vai ser 31,5 vezes 44. Então, 1.386 gramas. Ó, 1,4 kg quase de gás, tá? Para mim manter isso daqui, ok? 40 litros de gás, ó, 40 litros a 20 atmosfera, 310 Kelvin, tá? Eu preciso basicamente de 1,4 kg desse gás. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, gente, como é que eles fazem a conta, por exemplo, lá do gás metano, né? O gás metano CH4, que é o que a gente tem no nosso botijão, tá? Então, para mim ter 13 quilos de gás, são 13 mil gramas de gás, tá? Qual que é a temperatura que eu tenho que manter lá, tá? Para que ele ocupe aquele volume, tá? Eu tenho 13 quilos de gás, eu não sei qual que é o volume interno de um botijão, tá? Mas eu preciso que essa temperatura aqui seja muito baixa, ó. Então, por isso que aquele gás dentro do nosso botijão, ele vira líquido, tá? Por quê? Porque a temperatura é tão baixa para que eu mantenha para eu colocar 13 quilos de gás lá dentro, ele não pode ser gasoso, ele tem que ser líquido. Por quê? Porque a temperatura vai baixar muito. Então, se eu baixar muito a temperatura, ó, eu tenho que pôr aquele volume, a pressão lá dentro é alta, né? Para mim poder baixar a temperatura. Então, quando eu baixo muito a temperatura, eu consigo manter aquele volume de gás lá, que é 13 quilos, né? Na verdade, eu não sei quanto que é o volume, né? A gente tem a massa de gás lá dentro, que são 13 quilos. Aqueles outros botijões, por exemplo, o P45, a mesma coisa, tá? Então, essas transformações gasosas, elas são feitas, por exemplo, ó, vocês vão trabalhar muito com nitrogênio líquido, né? Também aí que vocês vão utilizar. Então, essa parte de nitrogênio, tudo isso são gases, né? Como é que você faz lá, como é que você tem o nitrogênio líquido? Quando você abre, sai toda aquela fumaça. Por quê? Porque você tem uma temperatura muito baixa. Para que o nitrogênio fique líquido, a temperatura tem que ser extremamente pequena, né? Tem que ser muito baixa para que ele mantenha-se no seu estado líquido. Tanto é que se você pegar qualquer coisa, né, e jogar nitrogênio, ele congela imediatamente, tá? Por causa dessas condições que a gente tem ali. Ok, gente? Então, vejam, ó, eu vou colocar, quem quiser ir fazendo aí durante a semana, tá? Provavelmente depois eu coloco, eu não sei se vai dar tempo, porque eu tenho mais 2 aulas agora, eu acho que eu não vou conseguir colocar a listinha, mas amanhã eu já coloco junto com a aula gravada, essa lista de transformações gasosas, tá? E da equação de Clapeyron, ok? Vou pôr ali uns 8 exercícios para vocês fazerem, uns 3, 4 de cada um, e aí, na aula da semana que vem, a gente vai falar, então, eu posso ver se vocês tiverem dúvidas ali nos exercícios, tá? E aí, a gente vai falar das leis da termodinâmica na segunda-feira, e na terça-feira nós vamos falar sobre eletricidade, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta?